acordar. E afinal, a aula de sexo tem que ser movimento, né, gente? Vamos lá, vamos acordar todo mundo depois do almoço. Uhul! Quem viveu os anos 80 estudou muito essa aula. Sexo! Que afinal é o capítulo do meu livro novo, Como é que Será a Felicidade, para quem for hoje lá com a gente vai receber, vai ver o livro maravilhoso que a gente fez. Então, o que será? Quem faz mais sexo é mais feliz? Ou quem é mais feliz faz mais sexo? Quem que acha que é o sexo que faz a gente ser feliz? Levanta o braço. E gente, pouca gente. Quem que acha que a pessoa que é mais feliz faz mais sexo? Ah, bom, todo mundo, né? Então tá bom. Fiquei um pouco assustada. Achei que vocês não estavam ligando muita felicidade no sexo. Então, assim, eu queria só duas pessoas aqui pra gente brincar um pouquinho, rapidinho, pra gente ver o que vem primeiro. Quem que se voltaria? Bom, Dani Cabano, vamos lá. Dani, ó, aqui tem um monte de palavras. Se você jogar no Google e colocar sexo e felicidade, vão ter essas palavras. Pra você, na fórmula do sexo, da felicidade, tem duas palavras que você acha que são primordiais, seriam o sexo e a felicidade. Sedução, uau, gente! E sedução e prazer. E você, qual é o seu nome? Desculpa? Juliana. O que você acha que tem a ver com o sexo e a felicidade? Podem ser só duas palavras. Então, para Dani Cabano, cumplicidade e amor. Ótimo, parabéns! Então, vamos lá. O que vem primeiro? Então, isso intriga a humanidade há muito tempo, né? É uma questão muito complexa. O sexo e a felicidade são intimamente ligados. São processos dinâmicos e a gente não consegue viver sem um sem o outro, apesar de algumas pessoas dizerem que sim. E essa aula de hoje vai ser para ensinar vocês a viver um sexo sem amarras. Ou, se você quiser, com as amarras. A decisão é sua. Aqui, não sei se vocês assistiram, e a gente quer falar sobre vida com prazer, óbvio, né? O sexo faz parte da vida com prazer. Não sei se vocês viram aquele documentário da Netflix sobre o We Are The World, como foi feito. E aí, na porta do estúdio, tinha um papel dizendo assim, que o ego fique de fora. Aí aqui hoje, nessa aula, eu quero que vocês deixem os julgamentos e os tabus para fora. Que aqui hoje a gente vai reaprender a falar sobre sexo e fazer, é óbvio. Eu queria vir de lingerie, mas eu achei que não era compatível com o Ibirapuera. Então, eu preferi ir com essa roupa assim, rosinha. Então, a saúde sexual é a habilidade de homens e mulheres em expressar e utilizar a sua sexualidade. Sem risco de infecção, sem risco de gravidez. Então, por que é tão importante a gente ter educação sexual nas escolas? Né? O que a gente vê aqui fora do Brasil é tão comum? Que quando você tem educação sexual nas escolas, você não tem gravidez em adolescente. Porque eles sabem o que deve fazer, eles sabem como fazer, eles sabem os riscos que vão ter. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma pandemia, de novo, de sífilis e HIV em jovens. E clamídia. Porque parto em vocês, os jovens transam com 3 partos na mesma noite. Aí eu perguntando para minha paciente, mas e aí, você rosa? Não, precisa? Eu falei, bom, tá bom. Vamos conversar sobre isso. E a sexualidade é um aspecto crucial e central na vida das pessoas. Tem a ver com orientação, erotismo, prazer, mas o mais interessante, pode ser vivenciada com uma parceria ou sem ela. Então você não precisa expressar sua sexualidade tendo uma parceria. Você pode ter um sex toy. Cadê nossa amiga Andréia, que tem uma loja de sex toy? Olha lá atrás. 8 segundos. Opa! Aí é como produtivo. Aí ninguém mais vai querer homem, pelo amor de Deus. E aí, como eu falei ontem na minha aula do Seja Desejante, quem não estava lá, repito essa frase que eu amo, do Freud, que ser desejado tem a ver com o olhar do outro para conosco. E ser desejante é buscar o que nos falta. E como a Sandra disse, todo mundo fala, se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que buscar. Então, o autoconhecimento também faz parte da sexualidade. E a Carmita Ábido, que é uma psicóloga
responsável pelo ProSex, que é um programa de sexualidade que tem no HC, que é maravilhoso. Todos os grandes números que a gente tem de sexualidade no Brasil foi graças a eles, né? Diz, o sexo é a força que nos põe na cama e a energia que nos tira dela. Vamos bater palma pra Camila, porque ela é uma mulher de 70 anos, acabou de fazer isso com o HC e quem mais fala sobre sexualidade. Eu fui num congresso de geriatria há 2 anos, a aula dela foi a última do congresso, sexta-feira à noite, estava lotada. Todo mundo queria saber o que ela podia falar e melhorar a vida sexual das pessoas. E ela tem esse livro maravilhoso, que se vocês quiserem ler, Sexo no Cotidiano. É um livro pequenininho, super gostoso. E aí, quem viveu os anos 90, eu vivi minha adolescência nos anos 90, vou fazer 50 anos daqui a alguns meses. Nós tínhamos um programa que passava na televisão dessa dona Sue Johansson, que era uma enfermeira e educadora sexual, que ela ficava ao vivo na televisão, tirando dúvidas de sexo. Então você imagina o que vinha. De tudo você pode imaginar. Como usar um vibrador, como colocar uma camisinha. E ela simplesmente pegava uma camisinha e colava uma banana no meio da televisão. Ela era uma educadora canadense. E ela faleceu agora há pouco tempo. E ela explicava didaticamente para as pessoas sobre hábitos sexuais. E aí, só para dar uma pausa, eu queria, hoje, né, eu sempre agradeço aos meus antepassados, agradeço a Sandra, agradeço a todo mundo, mas hoje eu queria dedicar essa minha aula a um super amigo meu, Vanessa Alessandro, que tirou a vida em fevereiro. E ele é o responsável por tudo que eu sei na teoria sobre sexo. Não transei com ele, morreu antes. Mas ele é um super amigo meu, amigão meu, e assim, vou dedicar a ele, porque graças a ele eu não tenho tabus, né? Naquela fase da adolescência, que é a pior fase que as mulheres têm todos os tabus, a gente conversava abertamente. Então eu acho que a gente tem que conversar com nossos filhos. O meu filho, quando tinha 5 para 6 anos, estava no banho comigo e falou: mamãe, eu vou arrancar as minhas bolinhas. Eu falei: pelo amor de Deus, meus netos são aí. Aí ele olhava para as bolinhas e falava: vão aqui. Mas como é que chega na barriga da mãe? Quando você estiver saco peludo, a gente volta a conversar. Então, educação sexual tem que ser conforme vem a demanda. Dependendo do que seu filho perguntar, você fala. Você não é para você falar tudo o que tem que falar. Se ele te perguntou aquilo, é aquilo que você vai responder. Então, lembrando dos nossos sabotadores, eu adoro esse slide. Todas as minhas aulas eu coloco esse slide. Aí você pergunta pra mim: mas por que eu sou neurologista, gente? Ninguém me apresentou, mas eu sou neurologista. Eu tive um hábito fetal com 24 semanas e logo depois que eu perdi esse bebê, eu estava vendo no Instagram, aí veio assim: sexologia médica. Falei: vou fazer. Entrei, me cadastrei, aí eu virei pro meu marido e falei assim: olha, eu vou fazer uma pós-graduação em sexologia. Começa quando? Sábado? Aí ele falou: tá. E foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque se eu estava dentro de alguma caixinha, eu saí de todas elas. Então hoje eu agradeço aos meus mestres, Ana Canosa, que todo mundo deve conhecer, o Eliezer e tantos outros que deram aula para mim, o Saulo Ciasca, que eles me ensinaram a sair da caixinha. Então eu espero tirar um pouquinho da caixinha de vocês numa palestra que dura pouco tempo. E por que eu fui buscar a sexualidade? Primeiro que assim, meus amigos já achavam que eu era sexóloga sem fazer nada, né? Eles falavam: olha, eu tô estudando minha prima, que ela tá com problema no casamento. Eu falei: mas eu sou neurologista. Não, mas eu tenho dor de cabeça. Era ansiosa. Fala pra ela que a ansiedade vai melhorar, que aí vai melhorar. E aí eu fazia uma simples pergunta pra ela: como anda a sua vida sexual? A pessoa engasga. Mas o que a neurologista tem a ver com isso? Eu falei: então, sexualidade faz parte da vida. E se você não estiver bem nessa fase da sua vida também, vai dar problema em outras áreas. Então eu resolvi alguns casamentos no consultório, sem ser sexóloga ainda. Agora eu resolvo mais, porque agora eu tenho ferramentas para isso, né? Então, o grande problema no sexo e na vida são as crenças limitantes do passado, né? Então, eu tinha um amigo meu que ele falava: eu fui transar com uma menina que era virgem, juro, eu tava transando com a mãe e com a avó na cama, e ela chorava. Eu falei: chega, não vou fazer isso. Então, a gente tem crenças que tem a ver com a nossa religiosidade, né? Não posso transar porque eu preciso ficar virgem. Tem a ver com a nossa formação. E não estamos aqui para julgar ninguém. Voltando para aquela frase do começo da aula. Mas a gente precisa, em alguns momentos da vida da gente, entender que talvez isso esteja parando a nossa vida, congelando a nossa vida. Como eu falei ontem, a lagosta tem que quebrar a concha. Às vezes a gente precisa quebrar a concha também na sexualidade.
Então, o que a ciência diz? Tem esse estudo grande da Universidade de Indiana que as pessoas sexualmente ativas, no dia seguinte da relação, tinham mais disposição para fazer as coisas, sabe, Sandra? Estavam mais felizes, brigavam menos com as pessoas. Sabe aquela cara que a pessoa chega na sua sala, bom dia, aí você fala, ah, tá, você transou ontem, como é que você sabe? Tem um filme, não sei se vocês gostam do Diário de Bridget Jones, que saiu 4 agora em fevereiro, que é maravilhoso, que é o último filme da série, infelizmente. E ela chega um dia no trabalho, toda descabelada, e todo mundo, você transou ontem? Como você sabe? Ué, você tá com cara de quem transou. Por quê? Né? Existe uma coisa chamada rubor sexual, que é um blush natural, que o Dior já tentou imitar, mas não consegue. Porque é uma coisa que vasodilata o rosto, vasodilata o tronco. Se você acabou de gozar e for olhar no espelho, eu tiro foto, meus amigos morrem de rir. Eu tiro foto e posto no Instagram só o rubor, aí todo mundo. De novo, Tereza, postou essa foto. Eu falei, gente, para as pessoas aprenderem que isso faz parte da vida, né? Então, bora, lição de casa. Depois que vocês gozarem muito daquela noite maravilhosa, vai até o espelho e olha. Você vai ver que as suas maçãs do rosto estão ruborizadas. Igual eu devo estar agora, que eu tô morrendo de calor. E uma coisa muito importante, qualidade é melhor do que quantidade. Então, se você for ver as entrevistas de pessoas perto de 50, 60 anos, eles vão dizer assim, antes eu transava bastante, agora eu transo bem. Né? Então, a gente precisa aprender o que é isso, né? O que é esse transar bem. E sexo sem conexão, sexo casual, não tem muito a ver com felicidade duradoura. Por isso que algumas pessoas não conseguem mais fazer isso. Melhora a comunicação com o outro. Então, se eu pudesse resumir essa aula, o que é inteligência sexual? É você ter conexão. Em toda a vida, né? Mas no sexo também. Por que quando a gente chama alguém para jantar em casa, a gente fala assim, você tem alergia a camarão? Você gosta de... Eu, por exemplo, odeio berinjela. Eu fui na casa de uma amiga minha e tinha lasanha de berinjela, prato principal. Eu comi, mas não é uma coisa que eu agrado. Por que quando você conhece uma pessoa, você não pergunta assim, você gosta de sexo oral? Você gosta de sexo anal? Por que as pessoas têm esse medo de fazer essa pergunta? O cardápio é o mesmo, é uma comida igual. Melhora o assoalho pélvico. Então, fazer sexo faz com que você tenha menos incontinência urinária. Gente, eu tô falando como médica que vale a pena. Não, e aí temos estudos comprovando, né? Na American Journal of Cardiology mostrou que se você transar 2 vezes por semana, você melhora o coração, ó. Homens, podemos falar isso para as mulheres. Olha, foi comprovado por estudos cardiológicos que transar 2 vezes por semana, pelo menos, melhora a função cardíaca. E gasta calorias, gente. Pra quem não vai pra academia, não transar. Ó, 4 calorias por minuto para homens e 3 calorias por minuto para mulher, que é quase uma esteira. Claro que vai depender do que você for fazer, né? Vai depender da posição, o tempo que for durar, uma rapidinha dura menos. Agora, de novo. Na lista das prioridades da sua vida, o sexo está em qual posição? Em qual posição o sexo está na sua vida? Nas prioridades? Uau, top 5, isso é das minhas. Qual a posição que está na sua vida o sexo? 3. Tá no top 5 ainda, gente. Então vamos lá. Não, é que pode ser 0 porque você está no 10, né? Pelo amor. Não, é a prioridade da sua vida. Olha, pode ser saúde, relacionamento, trabalho, carreira, educação, bem-estar, religião, vida sexual. Não. Tem que estar no Vai top continuar 5. com 5 meu, então. Tá com muitos elementos. Já esteve mais em 5. Eu diria que hoje já tá no 5. Vou conversar com meu sobrinho. Coitado, tem uma carinha de feliz, ele não tem cara de denunciar. Mas aí tem aquela outra parte da satisfação, do Isso, mais que a gente vai qualidade. conversar agora. Perfeito. Então, o homem tem uma das maiores prioridades da vida deles, qual é? O sexo. A mulher não. A mulher é filho, trabalho, família, religião, exercício e depois do sexo. Isso estudos comprovam. As mulheres, eles e o homem devem estar mais preocupado com o ato em si. A mulher fica pensando no vizinho, o que aconteceu com o filho que não vai conseguir comer, o filho que vai para a escola. O homem tem uma resposta sexual muito mais rápida. Tem até aquele pastor, que é super engraçado,
Que ele fala que o homem é igual micro-ondas, ligou, pronto. E a mulher, pastor Paulo, e a mulher não foi não lenha, liga de manhã, coloca uma lenha, dali a pouco vai lá e esquenta de novo, né? É uma resposta mais lenta, e realmente é o que comprovam isso. E a mulher se distrai muito facilmente, está lá pensando, olhando pro teto, meu Deus, vamos pintar o teto. Cara, o que você está pensando no teto nessa hora, né? Pelo amor. Vai dizer que você nunca pensaram no teto. Dependendo de quem você tiver. Peraí, calma, a gente é diferente, calma. E você já se perguntou por que você faz sexo? O Eliezer, no curso nosso da pós-graduação, ele falou uma frase ótima, que é assim: você tem dado ou tem emprestado? Por quê? Porque às vezes a gente, é verdade, você tem dado ou tem emprestado? Você que deve estar emprestando, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente faz o sexo pelo outro, não pra gente. Então a gente faz aquilo que o marido gosta. Às vezes por semana tá bom, assim, uma vez, olha lá, sabe? Quando o menino dorme, quando não tem poder, não tá doente, não tem febre, nada disso. Muitas pessoas fazem por conexão. Eu tive momentos da minha vida que minha relação com meu marido, tudo mais, estava meio conturbada, e a gente só conseguia se beijar transando. Intimidade, fortalecer vínculos, que tem uma fase da vida sexual que é bem complicada, que é a reprodução. Tinha uma amiga minha que estava tentando engravidar, que nem louca, ela falava assim, chegava no plantão, olha, eu tô ovulando gente. Você imagina, o cara já chegava em casa pensando, putz, vamos ter que resolver, né? Aí ele não engravidava. Ai, meu Deus. Aí de novo, não, eu tô ovulando hoje à noite. Então assim, tem uma fase da vida do homem e da mulher que a reprodução manda no sexo, né? Não é o sexo que manda na vida. E vocês sabiam que nós somos o único animal que transa por prazer? Que triste, né, gente? Que triste isso. Pode ser por saúde, bem-estar, aumentar a autoestima, sentir. Tem pessoas que transam para se sentir desejado. Controlar ou ser controlado, aí tem outras técnicas para a gente fazer. Diversão e relaxamento. E preferir o amor. Uma das formas de linguagem de amor também é ter relação sexual, né? Então tem pessoas que têm isso como linguagem do amor. Agora vamos lá, gente, olha. Guarda, tira foto desse slide para vocês falarem para os maridos e para as esposas. Proteção cardiovascular é um exercício físico moderado que melhora tanto o trabalho cardíaco quanto a pressão. E vou contar uma coisa para vocês. O homem que começa a falhar na cama, 2 anos depois infarta. Tive um paciente meu, um senhorzinho, 70 e poucos anos, que virou para mim e falou assim: doutora, você é muito boazinha, né? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu transo com a minha véia, eu tenho dor no peito. Depois dessa nossa conversa, ele ganhou 3 pontos de safena. Então, a nossa saúde sexual também tem a ver com a nossa saúde metabólica, né? A nossa saúde cardiovascular também. Melhora a dor por causa da liberação dos nossas queridas aminas, né? O rubor sexual que eu contei para vocês do Dior. Emagrece, aumenta a imunidade, bem-estar e melhora o sono. A cama bem movimentada, dá um sono gostoso. Você até esquece de tomar banho às vezes, né? E aumenta a felicidade. Então, o ato sexual tem que ser algo natural, que é uma coisa normal da vida da gente, faz parte do nosso dia a dia. E aí, a mulher espera o quê? Igual alguém falou aqui pra mim, aquela nossa amiga, prazer e intimidade. O homem quer se sentir desejado, ter um bom sexo oral, muitos beijos, tênis rígido, tapinha de leve e satisfazer a parceira. Então o homem tem que ser muita coisa. Um amigo meu falou assim: você pensa que é fácil ser homem? Tem que ter ereção. Eu falei: amigo, mas né, faz parte. Mas eles sentem que se eles não tiverem a história da ereção, não é. Porque nós vivemos uma sociedade falocêntrica, centrada no pênis, sendo que o sexo não é só penetração. O sexo é muito mais do que isso. E aí, chegamos à nossa querida inteligência sexual. Vocês sabiam que existe uma inteligência sexual? Do mesmo jeito que tem inteligência emocional, tem inteligência sexual. E um dos defensores dele, né, o Martin Klein, que é desse livro aqui maravilhoso, se vocês quiserem ler, é uma delícia de ler, Inteligência Sexual. Ele fala o seguinte, que a inteligência sexual tira você do sexo adolescente para levar para o sexo adulto. Tira você dos hormônios para escolher o que você quer do sexo. Gente, eu achei ótimo. Quando eu descobri inteligência sexual, eu falei pensando, juntei felicidade e sexo. Pronto, vou dar
dar aula para você disso. Tem coisa melhor. E aí os dois primeiros, na verdade, que falaram foi Conrad e Wilber, que fizeram um estudo grande nos Estados Unidos, que virou livro, o primeiro livro de inteligência sexual. Mas ele é um compêndio, assim, é mais chato para ler. Esse aqui é mais gostoso, o Machine Point. Então, o que é? Um conjunto de habilidades para aproximar as pessoas da sua libido e descobrir os níveis de satisfação sexual. Nada mais é que autoconhecimento. Então, é saber o que eu gosto, como gosto, o que eu faço. E é claro, comunicação, gente. Conexão e comunicação é muito importante. E eu adoro, né? Eu arrumei aula falando da escutatória, que todo mundo adora falar, mas ninguém gosta de escutar. Então, é também importante a gente escutar. E tem alguns exercícios que depois eu vou falar para vocês. Intimidade sexual é muito importante. Intimidade sexual não é só com o outro, é com você mesmo. É você descobrir o que você gosta, né? Então, é você se tocar, é você olhar no espelho. Tem uma amiga minha que é ginecologista que ela fala que ela tem um espelhinho, né? Pra elas verem quando tem alguma ferida e tal. E elas, ai, pelo amor de Deus, não deixa isso não. A mulher não quer nem olhar a vagina dela, né? Não quer nem olhar como é que tá os grandes lábios. Porque é tão medo de ver aquilo que não quer olhar. E o prazer é mais importante, né? Então, essa Denise, que é uma psicóloga brasileira, uma sexóloga brasileira, ela fala que a gente deveria fazer curso, igual a gente estava conversando, né, André? Devia ler, fazer curso, procurar terapia. Existe terapia sexual. A nossa formação como sexóloga médica e clínica é sobre isso. É você entender qual é o nó da história, né? Eu já tive alguns casos de pacientes que não conversavam sobre sexo. Tinham relação, só que não conversavam. Ela não gozava, ele fingia que gozava, ele não dizia nada e assim continuavam. E aí o que acontecia? Começou a ser menos frequente, começou a querer sair para ir pro cinema todo final de semana, eles começaram a gostar, porque ninguém mais queria poder ficar em casa para não ter o risco de transar. Se você colocar no Google felicidade, sexualidade, você vai ver mais de 4 milhões de citações. E no PubMed também, graças a Deus. Esse estudo grande, eles perguntaram 5 palavras que você associa à felicidade. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui com você. Deram 15 palavras. 250% dos homens falaram que o sexo estava ligado à felicidade. Só 8% das mulheres ligaram o sexo à felicidade. Aí isso diz o seguinte: tem vários estudos de fora que mostram que 70% das mulheres do mundo nunca tiveram orgasmo na vida. E o Prosex, aqui do Brasil, fala que 50% das mulheres brasileiras nunca tiveram um orgasmo na vida. Isso é muito triste. Então, 20% dos entrevistados do sexo masculino associaram o sexo à felicidade logo de cara, foi a primeira escolhida. Esse aqui foi o estudo que eu falei para vocês primeiro. E que quando existe uma boa relação sexual no casal, existe uma cumplicidade, né? Eu até tinha posto aqui cumplicidade, mas eu acho que não falaram. Mas tem cumplicidade, então a energia sexual também faz o casal ter uma relação e uma ligação muito maior. Então a felicidade está ligada à autoestima, à entrega, né, gente? Esquece de olhar pro teto quando está transando. A outra coisa muito importante, que eu vou falar depois dos 9 dicas, é que assim, eu falo para meus pacientes, vocês estão transando camiseta do Collor? Tem gente que tem camisa do Collor, ou com aquela camiseta do Mickey. Cara, não tem como alguém ter ereção com uma camiseta do Mickey. Ele olha e a Minnie tá na frente dele. Não tem como, né? Então, assim, eu acho que é o que eu vou falar pra vocês depois. Quando você tem que. A Ana Carol até fala que a gente tem que agendar pra transar. Nada difícil a relação. Então, toda quinta-feira a gente transa. Aí, você toma um banho gostoso, passa um perfume. Eu tenho um perfume só pra transar com meu marido. Que é um perfume super doce, que eu não uso no dia a dia, mas ele gosta, então tá bom. Então, tem uma lingerie, tem um perfume diferente, tem um sabonete diferente. Fazer um ritual para aquilo. Colocar uma musiquinha boa, colocar uma vela aromática, se você quiser. Uma coisa que as pessoas não fazem mais é tomar banho junto. É tão gostoso tomar banho junto. É tão legal, sabe? É tão interessante você ver que locais no corpo do outro, tem até um exercício, né, na sexologia que a gente chama mapa erótico, que a gente faz, né, com os parceiros quando eles não estão conseguindo ter mais relação, não estão conseguindo ter orgasmos,
que é descobrir no outro o que é legal, que tem algumas zonas erógenas que as pessoas nem sabem, e que é uma descoberta interessante. Outra coisa, as mulheres estão muito preocupadas com a autoimagem, né? Ai, porque ele vai ver minha celulite. Ai, porque ele vai ver minha estria. Homem não olha essas coisas, o homem está focado. Lembra da história do micro-ondas? O homem não fica olhando para esses detalhes. Então, o mais interessante, é aquilo que a gente falou do jantar, fale, não desperdice seu tempo, sabe? Viva aquele momento, viva o agora. Aí eu vou contar pra vocês que em 1948 era proibido fazer sexo oral entre casados. Na China, até hoje, os adultos não se beijam em público. E o mais engraçado que eu achei bem interessante, na Holanda, o sexo antes do casamento é pedido pela família, para saber se vai dar certo o casamento e não gastar dinheiro, né? E aí o que aconteceu? A minha adolescência, né, 80, 90, tinha videolocadora, que eu nem sei se algumas pessoas aqui sabem o que é, talvez não saibam. E aí tinha a seção dos pornôs, que eram os filmes com uma caixa preta. Nossa, eu morri de vontade de 18 anos para assistir aquilo. Porque eu falava, gente, deve ser muito legal aquilo. Tinha uma videolocadora em São Paulo, uma Video Factory, que ficava aqui perto, no Shopping Eldorado. E aí tinha uma sala fechada, só desses vídeos pornôs, gente. Não, e vou contar pra vocês. 9 Minhas Semanas de Amor, quando lançou, eu devia ter uns 15 anos. Meu irmão tinha 20. Minha mãe e meu pai foram assistir 9 Minhas Semanas de Amor, ver se meu irmão podia assistir. E é óbvio que eles não deixaram, né? Então a gente assistiu hoje na sessão da tarde, quase 9 Minhas Semanas de Amor. E nos anos 2000 começaram os nudes. E aí começaram os aplicativos, né? Então assim, eu sou casada há 18 anos, graças a Deus. Mas eu conheci meu marido na UOL. Né? No bate-papo da UOL, com ele há 18 anos. Você vê que o bate-papo funciona, não Tinder, bate-papo. E hoje em dia as pessoas estão tão assim, né? As pessoas estão tão desvalorizando a sexualidade que eles mandam as fotos antes de mostrar a cara. Você vê nesses Tinder da vida, tem a foto do pênis, não tem o rosto da pessoa. Porque o que ele quer, na verdade, é só ter uma relação. E existe um grande aumento dos sex shops, graças a Deus, né, gente? E dos clubes de swingers. O grande problema dessa geração é que hoje em dia você tem os ex-vídeos, né, no celular. Então eles acham que sexualidade é aquele bate-staca, né? Pó, 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 e vai. Então eles não sabem mais o que é trocar um carinho, porque vídeo pornô é feito por homens, hoje em dia até tem vídeos pornôs feitos por mulheres. Mas normalmente feito por homens é aquele bate-staca, então o cara acha que é assim que tem que fazer com as meninas. E aí a filha de uma amiga minha me ligou desesperada, falou, tia, eu preciso falar com você. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu fui ter relação com o menino, eu sentei em cima do pênis dele, eu quase quebrei, porque foi a minha primeira vez. Eu falei, minha senhora, por que você não falou? Aí ia ficar chato, ele ia pensar que era a minha primeira vez. Então, a geração Z também está tendo problemas com sexualidade, por causa desses filmes que eles querem fazer igual. Existe o Dia Mundial do Orgasmo, que é dia 31 de julho, que foi feito por uma rede sex shop na Inglaterra. E aí, como eu já falado, né, 80% das mulheres inglesas nunca tiveram orgasmo. Tá acabando. Então, o orgasmo foi descrito primeiro por Marcy de Johnson, então é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Mas isso é para os homens, né? O da mulher é um pouco diferente. O sexo para o homem ocidental, real, é penetração. Preliminar para ele não é sexo. A outra coisa, os homens brasileiros não gostam de vibradores, porque eles acham concorrência desleal. E é desleal, André. Em algumas situações é desleal. Pode até ajudar, mas é desleal. E não é permitido nos relacionamentos a dois usar no ânus, porque eles vão achar que é aquela história, né, da sexualidade. Então, o orgasmo masculino é assim. Agora, o feminino... eu vou só contar para vocês uma coisa. O clitóris é o único órgão que a função dele é trazer prazer para as mulheres. Não serve para mais nada. Só serve para isso. Por isso que é tão triste, né, naquelas populações que eles cortam o clitóris ao nascer, né? Que eles perderam essa chance. E o que a gente vê, na verdade, é só a cabecinha, a glande do clitóris. O clitóris é bem grande, tem toda essa área para baixo. E no clitóris tem 8.000 terminações nervosas, mais do que a cabeça do pênis. Então, homens, por favor, aproveitem esse órgão da mulher para fazê-los felizes. Olha o orgasmo feminino. A gente brinca que é assim. O orgasmo feminino é
Ah, ele brigou comigo ontem. Ah, ele brigou com a minha mãe. Ah, ele brigou com o cachorro. Acabou. Não tem orgasmo nessa noite. Então, a Masson veio contar pra gente que o ciclo de resposta sexual feminina é muito diferente do masculino. Então vamos lá, tá acabando. Os 9 passos para você viver uma. Sexo não, acaba não batendo lá atrás que tá acabando. Os 9 passos então para melhorar. Mas podem ler o nosso livro, tá lá no capítulo, tá falando. Tá, exatamente. Então, primeira coisa, cultive o auto-amor. Primeira coisa, se ame. Esquece a celulite, esquece a estria e descubra o que você acha que é mais legal que você. Ah, eu tenho um peito grande, eu tenho bunda grande. Então, valorize isso na sua sexualidade, né? Mostre isso para as pessoas. E o mais importante, esquece que a autoestima é amor próprio, não tem nada a ver com peso, com nada. Podem ver que eu não sou modelo de mulher, né? Magrinha pra lá e adoro usar. Conheça seu corpo, é aquele mapa sexual que eu falei pra vocês. Você pode até imprimir na internet, é um desenho de um corpo e é uma brincadeira legal pra fazer com o marido. Ou com a parceria, né? Quando faz. Vocês deitam na cama e aí pegam uma pena de olhos vendados. Nesse dia não pode transar. Esse dia não pode transar, só vai brincar de descobrir as zonas erógenas do outro. Vocês vão ficar dúvidos. Aí o paciente chega pra mim, doutora, a gente transou. Eu falei, que bom, né? Há quanto tempo vocês não transaram? Pois é, a gente chegou em uns lugares meio diferentes. Eu falei, então vamos lá. Então esse mapa sexual é bem interessante. E lembrar que ele não é só falocêntrico, não é só o pênis no homem. O homem também tem várias áreas erógenas que as mulheres não sabem. Parte interna de coxa, vale bem a pena conhecer. Outra coisa é o testículo. O homem tem uma sensação muito boa quando você lambe os testículos dos homens. Se permitam, lembra que não é um lugar. Outra coisa, não espere o desejo surgir, né? Crie, agenda, fala, ó, então tá bom, agora toda quinta-feira a gente vai transar. Manda o filho pra avó, deixa, ou se não chega mais cedo pra brincar e depois segue a vida. E tentar montar esse cenário, né? Eu acho que o cenário é muito interessante, a gente esquece um pouco disso quando vira a rotina do casamento, né? E é muito interessante a gente pensar que os cheiros são importantes nessa hora, a luz é importante, barulhos. E, gente, gemam, não tenham medo de gemer. Isso não é coisa de filme erótico, pode gemer de vontade, porque isso também excita o homem. E a mulher também. Controle sua autocrítica. Então, assim, a Ana Carla sempre fala isso, ela fala, a coisa é você dar uma sugestão. Ah, eu acho que hoje não foi muito legal, a gente podia ter ficado do jeito, outra coisa assim. De novo, você fez tudo errado. Então, tente tirar um pouco da crítica da história e tem que ser empático, que essa é a próxima aula da nossa amiga aqui, Tinai. Respeite-se. É a história que você está dando ou você está emprestando. Se você não tem vontade de fazer tal prática sexual, não faça. Porque vai ser horrível, você não vai ter lubrificação, vai ser dolorido. Então não faça pelo outro. Liberte-se da culpa, então deixa a mãe do lado de fora, a avó do lado de fora, a religião do lado de fora e viva a sua sexualidade do jeito mais correto. Agora, sempre lembrando, tem que ser consensual, não tem que ter violência. Supere suas inibições, né, que a gente já conversou. Eu não gosto de fazer sexo de luz acesa. Ok, apaga a luz. Eu não gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de transar no chuveiro. Tudo bem, apaga a luz do chuveiro, apaga a luz do banheiro, faz do jeito que você achar. Use a criatividade, que no sexo é muito interessante, você transar em outros lugares, por exemplo, transar na sala, transar no banheiro, na pia. Né? Tem gente que fica excitada de ver a mulher lavando a louça, transa na pia, não tem problema nenhum, vambora. E lembrar que na vida real, não é tão fácil que chega lá, como dizem os filmes pornôs da nossa época, né? Chega o cara trazendo a pizza e o cara tá querendo transar, entendeu? Não. Na vida real, as pessoas vivem histórias, né? Que a gente espera que todo mundo viva, tenha uma sexualidade mais efetiva. Mas o mais importante é conecte-se, né? Não fique assim, tá transando com o marido, pensando no celular, olhando pro som, olhando pro vídeo. Tem alguns casais, por exemplo, que não conseguem ver filme pornô durante a transa porque eles se desconectam, né? Tem alguns que se sentem excitados. Então, olhe nos olhos, beija, acaricie, viva aquele momento, viva agora. Conexão é um exercício diário na vida da gente e no sexo também. Então, para casa, sexo pode trazer felicidade, mas a felicidade traz ainda mais prazer que o sexo.
Seja feliz, deseje e conecte-se. A inteligência sexual transforma a felicidade em um prazer. Então, antes que a desanimate, sintam prazer na vida.